Agora falamos sobre o número 7 na Bíblia. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Também mostra o número do fim, porque na criação Deus começou a criar o mundo no primeiro dia e no sétimo dia ele repousou-se. No trabalho do sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo com sangue de bodas e vacas para fazer expiação do sangue 7 vezes. E viu os filhos de Israel para entrar na terra de Jericó, ele deveria rodear esse muro durante 7 vezes. Vimos Naamã o siriano, quando ele veio ter com Eliseu, Eliseu mandou para ir se mergulhar no rio Jordão 7 vezes. E esse número 7 vimos repetindo nas algumas escrituras sagradas, mesmo no Novo Testamento. Vamos lá ver no Novo Testamento. Vamos verificar quantas vezes o número 7 foi repetido no Novo Testamento. Se nós verificarmos na carta de Mateus, capítulo 15, versículo 34, fala-se também de 7 pães, e capítulo 15, 36, capítulo 15, 37 e capítulo 16, 10, versículo 10. E vimos também no capítulo 12, versículo 45, lá fala do espírito impuro. Também o espírito impuro, esse espírito impuro, o poder do espírito impuro tem também 7 espíritos impuros. Não estamos a dar somente rapidamente as escrituras sagradas que mostram que no número 7 tem uma grande significação, mas ali também no número 7 vimos como também o Satanás, o diabo, ele também está tentar ou entrou nesse número 7. Devemos ter muita atenção, saber onde é que Satanás entrou, por exemplo, no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 45, no livro de Mateus. Vamos lá ver também, talvez, no Apocalipse, capítulo 13, fala-se de uma besta que tem 7 cabeças. E esse número 7 é um número do fim. Também tem relacionamento do fim do mundo. Por exemplo, se nós calculamos desde que Deus criou o mundo até agora, vamos lá ver como esse número nos mostra, nos revela que é o número do fim. Deus criou o mundo há 6 dias, 7º dia, ele descansou. Isso é que faz uma semana. E verificamos também na criação. Desde o tempo de Adão até no tempo de Abraão, foi passado 2000 anos. Do tempo de Abraão até no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, passou 2000 anos. E no tempo de Jesus Cristo, no nosso tempo, faz 2000 anos. Se totalizamos, já faz 6 dias. Porque um dia perante o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Se nós totalizamos desde Adão até na nossa geração, faz já 6000 anos. E esses 6000 anos, isto mostra que nós somos a geração do fim. Por
porque falta um dia. E esse um dia que está a faltar não é mais o dia do trabalho, é dia do repouso. É por isso que nós somos essa igreja que está no tempo do fim. É muito importante conhecer os mistérios proféticos. Por isso, por que estou a tentar explicar nos meus irmãos esses mistérios proféticos? Porque também vai nos facilitar de ensinar outras coisas muito profundas que nós não conseguimos fazer até agora, porque as pessoas são ainda ignorantes, não sabem que estão vivendo um tempo particular. É por isso, se vocês não entendem esses mistérios bíblicos, será também difícil entender o tempo que vocês estão a viver. Verifica só quando os filhos de Israel entraram no Jericó. Quando os filhos de Israel entraram no Jericó, rodearam a cidade durante 7 dias. No 7º dia, rodearam mais 7 vezes. Por que somente 7 vezes? Porque é o fim. No 7º vezes, os sacerdotes utilizaram as trompetas. E essas trompetas têm significado proféticos. A trompeta, isso mostra uma notícia. As trompetas. O apóstolo Paulo fala da trompeta no livro do primeiro capítulo, no livro de Coríntios, capítulo 14. Fala se a trompeta dá o som conflito, como é que o povo poderia se preparar no combate. Vou ver esse capítulo no 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 8, a Bíblia fala: porque se a trompeta der o sonido incerto, que se prepare para a batalha. Aqui vimos a significação da trompeta. E esses sacerdotes que tocaram a trompeta, é evangelho. A trompeta do evangelho. Olha mais outra coisa. Vamos lá ver. Aqui em português, no Salmo capítulo 89, no versículo 15, não fala exatamente como se fala em francês. Aqui fala: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda ao Senhor na luz da tua face. E em francês fala: bem-aventurado o povo que conhece o som de trombeta, que anda ao Senhor da luz da tua face. Então, a trombeta significa as notícias, as boas novas. Isso chama-se trombetas. Pode verificar no capítulo 47, no livro do Salmo, versículo 5, capítulo 81, versículo 3, com o capítulo 98, versículo 6. Ali fala da trombeta. Em muitas passagens das Escrituras fala da trombeta. Isaías capítulo 18, versículo 3, capítulo 27, versículo 13, capítulo 58, versículo 1, em várias escrituras. No Joel capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 15, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 33, se você verificar a partir do versículo 5, 4, tem embaixo. E cada símbolo na Bíblia tem significação profética. Então,
quando se fala da trombeta, é as boas novas. E poderia também ser uma trombeta de uma das, ou não é boa nova, uma novela má, uma novela que poderia fazer estremecer as pessoas. Por exemplo, essas trompetas que tocou no dia que os filhos de Israel estavam rodeando o Jericó, nas vistas dos povos que estavam aí dentro da cidade de Jericó, foi uma novela mau. E também é por isso no Apocalipse tem os anjos com as trombetas. Esses anjos vão tocar as trombetas. Eu estou a dar somente esclarecimento proféticas para que as pessoas entendam facilmente a Bíblia. No Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Tá vendo? Capítulo 4, versículo 1, capítulo 8, versículo 2, capítulo 8, versículo 6, capítulo 8, versículo 7. Procura esses versículos de trombetas, você vai ver isso repetindo em várias partes das escrituras bíblicas. É assim que nós explicamos na Igreja do Deus Vivos que quando vocês ouvem falar da trombeta, é uma notícia. Poderia ser uma boa notícia, poderia também ser uma má notícia. Uma notícia má notícia. E nós devemos entender o que significa a trombeta. É isso que é necessário entender. Então, quando se fala no símbolo número 7, isso mostra o fim. Essas trombetas que estava tocando no dia do Jericó, quando os filhos de Israel conquistaram o Jericó, então isso simboliza as trompetas que vão soando no tempo do fim, antes do arrebatamento da igreja também. Porque os que tocaram as trompetas são sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que trabalham no templo. Então, é a imagem dos pastores que pregam o evangelho. Não estou ali para ser conhecido, não. Estou aqui, simplesmente um enviado de Jesus Cristo para falar nos meus irmãos, prepare-vos, que o tempo já foi. Não é para uma ambição, nem para eu ganhar dinheiro, porque eu sabia muitos dos meus colegas pastores que iniciamos o trabalho junto, muitos deles já não estão mais em vida. Porque o tempo dele de trabalho acabou. O que era o serviço que eles deveriam fazer na terra acabou. É por isso Deus chama, para que ele não sujasse nas coisas do mundo, para que ele não fique sujo nas coisas do mundo. Deus chama rapidamente. E eu, se estou aqui é graças a Deus, porque eu também em 1998 eu recebi uma bala na barriga. Mas Deus me revelou que Ele tinha ainda missão comigo para pregar o Evangelho, mas não é no país, é fora do país. É por isso estou aqui fora do país. Outras pessoas poderiam falar: por que você abandonasse bom Deus? Não abandonei bom Deus é a minha igreja. Só que a minha missão não é compatível com bom Deus. O que eu vou pregar, isso os mais velhos que nos anunciaram a boa nova não nos pregaram. Então, não é porque eu esqueci o meu pai. Meu pai é pastor Simão do Tumba, o pai espiritual que me pregou. Como todo filho que engrandece em casa
dos pais, mas todos não têm a mesma vocação. Outros poderiam ser presidente, outros poderiam ser doutor, outros poderiam ser... Mas nasceram na mesma casa. É isso. Para não trazer confusão no trabalho que os outros fazem e na minha vocação celeste, porque se eu falar que eu ouvi uma pessoa que me mandou, as pessoas não vão acreditar. Não é se você vai me combater, você vai combater o próprio Deus, porque eu vi. Foi chamado a Deus. Ele me enviou. Vai pregar. Então, ele me revelou o que eu vou pregar. Ele me revelou. E por isso eu falo com os outros, não vale a pena entrar em confusão. É igualmente no tempo dos apóstolos. Os fariseus queriam combater os apóstolos, mas o outro dele tinha dito o nome dele Gamaliel. Deixa, se esse negócio vem do Senhor, ninguém poderia impedir. Muitos irmãos hoje são inimigos, não querem me cumprimentar. Não sei se qual é o tipo desse espírito. Não querem me cumprimentar, não falam comigo. Mas não temos problema com ele. Qual é o problema que nós temos? O problema é porque eu estou a pregar diferentemente. Quer dizer, o dom que eu tenho é o dom bíblico. E no bom Deus, esse dom não poderia servir segundo a sua doutrina e as orientações. E eu não poderia resistir na revelação celeste. O que veio em cima, não posso resistir. Então, por isso, prego diferente. Deus me deu o espírito da revelação para revelar essas coisas que foram escondidas. A revelação da Santa Ceia, outro dia vamos vir lá. Outro dia vamos voltar aí para explicar que esse modo de fazer Santa Ceia não é bíblico. Tá vendo? Não é bíblico. Não, isso não é porque eu sei, não. É para corrigir o que está mal. Porque vocês não podem esquecer que é católica, a Igreja Católica que introduziu essas coisas. Então, se nós somos os que aceitaram Jesus Cristo, os que conhecem, os que receberam a graça de entender o mistério de Deus, por que nós vamos servir Deus como os católicos? Então, nós devemos entender todas as escrituras bíblicas. Se não corresponde segundo a Bíblia deixa, porque a marca da besta é os ensinamentos da besta. A marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, é os ensinamentos espirituais da palavra de Jesus Cristo. E nós não podemos aceitar na igreja os ensinamentos da besta. E a Santa Ceia, que as pessoas comem de dia, essa é verdadeira abominação contra as Escrituras. Se nós comemos também com bolacha, isso não é Escrituras. Está vendo? E agora? E ali tem um problema. Será que quem vai acreditar nisso? Vamos continuar a fazer como os católicos fazem? Ou nós vamos fazer segundo a Bíblia disse? E Jesus não fez isso de manhã, fez isso à tarde, à noite. E Moisés, que fez no Antigo Testamento, fez isso da noite. E essa imagem de Páscoa é Jesus. Essa Páscoa que o anjo passou em cima das casas dos filhos de Israel é a imagem que vai acontecer no dia do arrebatamento. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5, talvez, no versículo 8, não sei se é capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, o Jesus Cristo é o nosso Páscoa. E o que Jesus Cristo fez? O nosso Páscoa é o nosso pão. Ele fez
fez isso antes de ir na cruz. Tirou o pão, abençoou à noite. Disse que esse aqui é o meu corpo. Comeu e tirou o vinho, deu, esse aqui é o meu sangue. É isso que Jesus fez. E por que nós não podemos fazer conforme Jesus fez? O apóstolo Paulo fala isso também no livro de 1 Coríntios capítulo 11. O que eu recebi também, o que eu estou a ensinar. O problema, nós devemos saber quem começou a dar de manhã. Eu a Igreja Católica. E nós entendemos essa verdade. Vamos seguir a Igreja Católica. E isso eu não posso aceitar. Tá vendo? Assim, a minha pregação vai ser, talvez outras pessoas não vão aceitar. Por essa razão. Primeiramente, abominação, quando estamos a dar a Santa Ceia, não é segundo a Bíblia. Essa é uma grande abominação. Quando estamos a dar o batismo, segundo católica, nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. O Pai nunca foi o nome. O Filho nunca foi o nome. O Espírito Santo nunca foi o nome. Agora procura um nome. Tá? E essas são as coisas que Deus prometeu no Daniel. Sela esse livro, tem no tempo no fim. Mas no Novo Testamento, onde é que nós lemos? O livro não está mais selado. Esse livro tem que ser pregado. Mas quem é que vai pregar? É aquelas pessoas que não têm compromisso. Aquelas pessoas que pregam a verdade, não têm medo. É por isso que nós estamos a falar esses mistérios. Que Deus abençoe. Continua com os ensinamentos e continua a nos seguir nos nossos ensinamentos e continua na tua igreja. E nós não estou a pregar para fazer uma igreja, porque a igreja é o corpo do Cristo. Estou a pregar para dar a luz naquilo que está escondido. Que Deus abençoe. Sou servo de Deus, Vila Filipe, voltamos nos próximos dias.